Cisneros. Beber uma água aqui, carregar primeiro. Boa tarde a todos. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós, os presentes aqui no templo sede da Arte do Jorei, encarnados e desencarnados, e aos que nos assistem pelo YouTube e Facebook. Agradeço a permissão de Deus e Meixo Sama estarmos juntos para recebermos o alimento precioso para a nossa vida espiritual e material. O tema de hoje: praticando o bem, podemos nos ajudar, ajudar nossos ancestrais e antepassados e ajudar nossa humanidade. Uma vez que o homem tem a consciência da presença de Deus, já começa a trilhar o caminho da felicidade, fundamentado no conceito da grande e verdadeira justiça, ou seja, aquela que visa ao bem de toda a humanidade. Dedicar-se, então, somente aos pais, aos superiores, aos familiares ou apenas ao país não corresponde a um legítimo sentimento de equidade, pois tal atitude se apoia numa base de egoísmo. A verdade, portanto, é que só poderá haver prosperidade eterna quando a vida de cada um tiver como objetivo o princípio de todos. O mesmo se aplica à religião. E aqui está a causa do declínio de algumas grandes doutrinas que aparentemente promovem o bem comum, se detiveram em objetivos menores. Dentro dessa linha de raciocínio, o princípio fundamental da messiânica que estamos falando, aqui estamos falando da arte do Jorei, é criar um mundo isento de doenças, pobreza e conflitos, baseados nos ensinamentos de Meixo Sama, para que a humanidade possa viver plenamente feliz e alcançar a salvação através da canalização do Jorei, da prática de virtudes, da tolerância religiosa, da dedicação ao próximo em todos os lugares da face da terra e sem imposição. E aqui entra o último trecho do salmo de hoje, qual seja: ainda que o caminho tenha sido estreitado pelas forças do mal, prosseguirei de acordo com a vontade de Deus. E para nós não vacilarmos nesse caminho, o primeiro trecho do salmo de hoje nos responde, qual seja: nada tenho a temer neste mundo, pois caminho protegido pela força de Deus e apoiado no cajado do Makotô. E o que é o cajado do Makotô? E aqui faremos uma associação ao cajado de Moisés, que operou milagres. E no nosso caso, o cajado do Makotô será o amor, a sinceridade, a fidelidade, a honestidade, a constância, a devoção,
a franqueza, a pureza e a autenticidade desenvolvido em nosso comportamento e guardado em nosso coração, marcado em nossa vida e carregamos para onde formos. Então, aqui, ou seja, cada um de nós que tem as virtudes do Makotô dentro do coração, nós temos, cada um de nós, um cajado, porque é esse cajado que vai abrir as portas. Essa é a verdade. Nós não precisamos de um Moisés que recebe a orientação de Deus. Não. Se nós tivermos desenvolvido o Makotô no nosso coração, cada um de nós será um Moisés aqui nessa terra atual. E vai abrir as portas através do cajado do Makotô, que é o desenvolvimento das virtudes que eu citei aqui. Esse conjunto de virtudes é que vai derrubar qualquer muralha e abrir qualquer mar, em analogia aos eventos passados. Esse cajado do Makotô pertencerá a cada um de nós, e fazendo novamente analogia aos tempos de Moisés, seremos um exército de Moisés, e trazendo para os nossos dias, seremos um exército de Meixo Sama. Vocês acham que o mal resistirá? Estando firmes no cajado do Makotô, não sentiremos medo de nada que possa nos afligir, pois a força de Deus e Meixo Sama estará conosco. Um amerrito alicerçado no Makotô não terá que temer, e transformando a sua vida em momentos de superação, olha aqui, não vai ir transformando a sua vida em momentos de superação, motivará todos à sua volta além das fronteiras. Então, quando nós estamos firmados no Makotô, nas virtudes, nós estamos motivando as pessoas que estão à nossa volta o tempo todo. Porque eles veem que nós marchamos, não tememos, resolvemos, abençoamos, ministramos jorei, e ela fica bem. Então, as pessoas precisam olhar para a gente e ter aquela vontade de falar: o que é que você faz para você ter tanta luz assim? Nós precisamos refletir essa luz de Meixo Sama. E como que a gente vai refletir essa luz? Desenvolvendo o Makotô no nosso coração, na nossa vida, no dia a dia. Não podemos nos esquecer que na caminhada não poderemos sucumbir às armadilhas dos Jashim, que são os demôniozinhos que ficam nos atormentando, que estarão procurando nos desviar do alvo. Quem é esse alvo? A salvação da humanidade sem doença, pobreza e conflitos. À medida que encontrarmos as barreiras, devemos enfrentá-las com paciência e um espírito pleno, e sempre firmado no Makotô, que é a nossa fortaleza, é o nosso cajado de Moisés. E hoje é o cajado inspirado em Meixo Sama. Não poderemos culpar nossos ancestrais e antepassados por nossas lutas, porque conforme Meixo Sama, eles têm muito pouco a ver com elas. Ou seja, não podemos ficar culpando nossos antepassados por nossas vidas, às vezes, erradas aqui. Eles, no entanto, precisam de nosso bom desempenho como membros. Mamerritos que não se deixarão atingir por atitudes como egoísmo, corrupção, intolerância, desonestidade, infidelidade, inconstância, desprezo, falsidade. Nós estamos ligados por fios espirituais
aos nossos familiares, que são mais intensos, mas também estamos ligados com menor intensidade aos nossos líderes espirituais, líderes políticos, líderes de nossas empresas que trabalhamos e a todo tipo de sociedade que fizermos parte. Aí vocês vêm perguntar, mas Sidney, se eu estou numa empresa e meu chefe é corrupto, eu também vou ser corrupto? Não, você não vai ser corrupto. Você vai ser uma pessoa inspirada por Meixo Sama e vai fazer o bem. Você não vai se deixar influenciar por essa. Você está sob essa influência, mas não vai se deixar influenciar por aquele fio espiritual que está te conduzindo para o mal. Essa é a nossa missão. Como o nosso irmão aqui, Leonel, falou, não podemos sucumbir ao mal. Se estivermos firmados no Makotô, adeus mal. Adeus. Ele não vai conseguir furar essa barreira de virtude. Não nos esqueçamos que podemos escolher o que faremos com essas influências, aceitá-las ou rejeitá-las, conforme nossa formação para o bem ou para o mal. Foi o que eu acabei de falar. Por todas essas ligações, virão ao nosso encontro caminhos bons e maus, caminhos de caráter shoujo ou daijo, caminhos atraentes, querendo nos corromper, e nós precisamos ser firmes e não aceitá-los. A gente sabe que o mal, ele vem travestido de coisa boa. Promessa. Mas nós sabemos que às vezes de quem está vindo o comportamento, a gente vai sugerir o resultado que vai dar. Entender que estamos ligados fortemente aos nossos ancestrais e antepassados por fios espirituais, e aqui vem um detalhe importante a considerar, qual seja, talvez nós estamos aqui na arte do Jorei, vivendo os ensinamentos de Meixo Sama, justamente por causa de nossos ancestrais e antepassados, que estão aguardando nossa atuação no mundo material para transmitir luz divina para que eles consigam melhorar suas condições no mundo espiritual. Então, nós estamos aqui cultuando, fazendo uma homenagem aos nossos ancestrais e antepassados, mas eles estão aqui querendo luz. Eles vieram em busca de luz. E nós temos que transmitir a eles essa luz, através dos nossos fios espirituais. Nosso espírito protetor é um ancestral nosso com elevação espiritual, que nos conduz por caminhos que vão nos ajudar a cumprir o que pretendíamos fazer quando encarnamos. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos tendo atitudes elevadas. Nós viemos aqui cumprir uma missão. E às vezes você faz e faz e faz, e fala assim, por que eu não consigo acertar as coisas? À medida que melhoramos nossa condição espiritual, ou seja, aumentamos nosso nível espiritual dentro das 180 camadas, ou seja,
60 mundo infernal, 60 mundo intermediário e 60 mundo espiritual. Conforme os ensinamentos de Meixo Sama, estaremos também enviando luz divina através dos fios espirituais e provocando melhora também no mundo espiritual. À medida que nós vamos aqui subindo de nível, nós vamos puxando nossos ancestrais e antepassados, que às vezes estão num nível mais baixo. É como se fosse um lenço, e você puxasse o meio do lenço assim, e puxasse quem está em volta segurando, que são os fios espirituais, sobe junto também. E também será verdade se cairmos em nosso nível espiritual, que poderemos aumentar o sofrimento no mundo espiritual. Às vezes, você veio aqui fazer uma obra maravilhosa. Seus ancestrais e antepassados se reuniram, conversaram lá com as entidades divinas que foram preparar você, falou, ó, ele vai para fazer isso. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece de tudo. E aí, se a gente não entrar numa religião e começar a cultuar a Deus, cultuar as divindades, a gente não vai caminhar nessa missão que viemos fazer aqui, que fomos enviados pelos nossos ancestrais e antepassados. O nosso espírito protetor, que é nosso ancestral já evoluído, vai ficar ali. Porque quando você não está fazendo o bem, como bem disse aqui o nosso amigo Leonel, você vai criar máculas em volta de você. E você não vai, ou seja, teu espírito protetor, por causa das suas máculas, ele não vai conseguir intuir você sobre o que você tem que fazer de bem. Não consegue chegar, porque você está maculado. Então, o Jorei elimina essas máculas. E as virtudes levam luz, melhoram a sua condição de vida aqui e melhora também para os seus antepassados e ancestrais. Outro fato importante refere-se às nossas máculas e à intuição do nosso espírito protetor. Que eu falei, quando estamos muito maculados, não conseguimos ouvir nosso protetor. E ao contrário, quando temos poucas máculas, nós o ouviremos, ou seja, são aqueles atrasos que reclamamos e que nos salvam, por exemplo. Ou seja, o nosso protetor, se você está com poucas máculas, ele faz de tudo para que você não cruze com pessoas, com situações que vão te prejudicar. Aí você fala assim, mas Sidney, mas aí a gente não vai ter experiência. Vai ter experiência na vida, sim, mas não vão ser experiências que vão te machucar muito. Precisamos entender que nós, às vezes a gente muda porque a gente sofre, e a gente não quer sofrer. Então, mas você quer sofrer pouco ou quer sofrer muito? Ah, eu quero sofrer pouco. Ah, então você vai ter que limpar o seu espírito, tirar essas máculas e está aí, porque senão você vai sofrer pouco. É o que vai acontecer agora na transição planetária, quando o espírito do fogo for implacável. Nós, se estivermos aqui e se estivermos ministrando Jorei diariamente em nós, como Alto Jorei, e nas pessoas que estão próximas de nós, familiares, amigos, aqui, membros da Arte do Jorei,
nós sofremos, os sofrimentos serão suaves. Porque você, justamente, Meixo Sama, veio para que a humanidade tivesse essa luz e eliminasse esse grande peso de máculas e passasse pela transição tendo um sofrimento pequeno, que não causasse a morte dela. Porque se não acontecesse isso, se Meixo Sama não tivesse vindo, não tivesse trazido essa luz divina, ele fala que a sociedade, a humanidade, seria destruída. Não por guerra, mas por causa das máculas. Por causa das máculas. Por isso, estamos hoje aqui levando luz aos nossos ancestrais e antepassados, agradecendo por eles nos terem colocado nos caminhos dos ensinamentos de Meixo Sama. Eu agradeço a presença de todos os encarnados e seus ancestrais e antepassados, que a luz divina de Meixo Sama nos transmite, nos transmite, e que estamos emanando com o nosso Ohikari, aliados às nossas atitudes elevadas, através do Makotô, possa trazer o refrigério a todos os presentes. Gratidão, que possamos retornar aos nossos lares com a certeza de que estamos fazendo o nosso melhor para ajudar nossos ancestrais e antepassados, e a nós mesmos e também à humanidade. Eu agradeço pela oportunidade de ter trazido essa palavra para vocês aqui, porque tem muito a ver com o que a gente está passando hoje aí. A gente está vendo ao nosso lado pessoas adoecendo, pessoas indo para os hospitais, voltando às vezes dos hospitais, se curando, e outras não voltando para casa, indo direto para lá, para o mundo espiritual. Mas nós precisamos estar a todo tempo procurando fazer o bem, nos esforçar, não sucumbir, porque isso aí é que vai fazer a diferença. Isso aí é que vai tirar as nossas máculas. Isso aí é que vai fazer nós permanecermos vivos aqui, se nesses 30 ou 40 anos aqui pela frente, aumentar essa luz divina, o Espírito do Fogo, que se hoje está assim, imagina aumentar mais uns 10 ou 20%. Então, precisamos levar o Jorei a todos. Eu agradeço a oportunidade e que vocês todos aqui retornem aos seus lares saudáveis, esperançosos e cheios da vontade de estar junto de Meixo Sama e desenvolvendo, assim como eu, o Makotô dentro da nossa vida. Porque desenvolvendo o Makotô, nós criaremos o cajado do Makotô, o cajado que Moisés abriu o mar, o cajado que Moisés fez surgir uma cobra. Por quê? É através dessa proteção do Makotô é que seremos fortes e venceremos o mal. Obrigado.